Olá, saúdo a você que costumeiramente participa dos estudos bíblicos semanais da Comunidade Cristo de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para mais um estudo bíblico. Eu sou o pastor Reinaldo Litt, que sou um dos pastores, e eu quero trazer um assunto importante e colocá-lo diante de você neste estudo. E começo com uma pergunta bem objetiva. Você é convertido? Você é convertida? Essa é uma pergunta que já atingiu muitas pessoas através dos séculos. Muitos já se fizeram esta pergunta e continuam a fazê-la. Será que de fato eu sou convertido? E ligado a isso tem uma outra pergunta semelhante. Sou eu quem me converto a Deus e me volto para Deus? Ou é Deus quem me converte e quem me chama para junto dele? Você já pensou sobre isso? Já refletiu sobre esse assunto? Ele é bem importante e por isso tome a sua Bíblia e vamos conversar sobre esse assunto. Porque neste ano de 2022, em que a nossa Comunidade Cristo está completando 120 anos de existência e de trabalho aqui em Porto Alegre, nós estamos, de modo bem especial, enfatizando o crescimento da igreja, a vida da igreja, o trabalho da igreja de Cristo. É claro que a igreja vai muito além das nossas paredes, né, como costumamos dizer. Porém, é importante considerar o trabalho, mesmo da nossa comunidade local, a partir dos grandes assuntos que envolvem a vida, o trabalho e o crescimento da igreja. E o tema de hoje tem a ver com conversão. Porque, na verdade, o crescimento da igreja ele está baseado em conversões. A igreja cresce na medida em que pessoas são convertidas a Cristo. E a história da igreja é uma história de conversões. É muito interessante, a Bíblia fala das conversões, mas a história da igreja também relata as conversões. O que é a conversão? Como ela acontece? Ela é necessária? Vamos refletir sobre este assunto que está diante de nós no dia de hoje. E nós temos por base um exemplo, a conversão de Saulo. Atos capítulo 9 relata este momento impactante na vida de Saulo. Existem até alguns que entendem que este Saulo, que também é conhecido por Paulo, de que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, ou que Saulo, após a sua conversão, adotasse o nome de Paulo. Na verdade, não se trata disso, não foi Deus que mudou o nome dele, e também não foi o próprio apóstolo que decidiu chamar-se de Paulo. Na verdade, em Atos capítulo 13, temos uma observação sobre isso. Atos 13, verso 9, lá podemos ler, Lucas escreve, mas Saulo, também chamado Paulo. É importante lembrar que Saulo era um homem que tinha dupla nacionalidade. Ele era filho de uma mãe israelita, a mãe judia, e o pai dele era grego. E então o nome judeu dele é Saulo, mas também ele é conhecido por Paulo. No início do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas sempre se refere a ele como Saulo, mas a partir do momento em que ele é enviado para as viagens missionárias, quando ele vai ao encontro de povos que não têm origem judaica, lá ele é conhecido como Paulo, e Lucas usa o nome Paulo, é assim que ele se dirige aos povos não judeus. Pois bem, você conhece bem a conversão de Saulo. Atos 9 a relata. É importante lembrar que
a igreja já sofria perseguição por parte da estrutura religiosa do judaísmo. Após o Pentecostes, quando muitos creram e quando a fé cristã começou a se espalhar, a primeira perseguição, repito, foi por parte da estrutura judaica, religiosa judaica. E a morte de Estevão, por exemplo, é um exemplo claro disso. Saulo estava presente, ele era ainda um homem jovem, mas ele está presente no momento em que Estevão é apedrejado. Nós temos o relato em Atos capítulo 7. E Saulo, segundo Atos 9, ele pedia autorizações dos líderes religiosos lá de Jerusalém para ir às mais diferentes cidades e então prender seguidores de Jesus e trazê-los para Jerusalém. E assim ele estava se dirigindo para uma cidade da Síria chamada Damasco. Foi então que, em meio à viagem, uma luz forte brilhou ao redor dele. E o texto bíblico relata que ele caiu por terra. Caiu por terra e ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse momento, Saulo ficou cego e ele foi levado para dentro da cidade de Damasco. E também Deus Espírito Santo, lá em Damasco, guiou um homem chamado Ananias para que ele fosse ao encontro de Saulo. O texto diz assim: vá até a rua número tal para te encontrar com Saulo, porque ele está orando. Claro que Ananias ficou com o pé atrás, porque todo mundo conhecia Saulo como perseguidor dos cristãos, dos seguidores de Jesus. O nome cristão ainda não é usado nesse momento. Os seguidores de Jesus são conhecidos como os do caminho, aqueles que seguem o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, Ananias tem resistências, mas o Espírito lhe disse, né? Eu quero ler isto, Atos 9, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O Senhor diz a Ananias: este homem é especial para mim, vá ao encontro dele. Pois Ananias foi, né? Ananias anunciou o evangelho para Saulo. Saulo foi batizado e a partir deste momento a vida de Saulo muda. Ela experimenta uma conversão, uma nova direção em sua vida. Afinal, o que é conversão? Nós estamos acostumados com essa palavra conversão no nosso dia a dia. Por exemplo, nas leis de trânsito, proibido conversão à esquerda ou proibido conversão à direita ou retorno. A palavra conversão, ela tem mais ou menos este sentido, é um retornar, é voltar, tomar uma nova direção na vida. Se o ser humano estava indo numa direção, a conversão significa dar meia volta. Na língua grega existe uma palavra, a palavra metanoia, e esta palavra tem este sentido, é mudar a direção. Envolve também a palavra arrependimento, também usada para arrependimento, mas que significa literalmente isso, dar uma meia volta e tomar uma nova direção, ter um novo foco, um novo jeito de ser, de viver e de pensar. É por ali que nós entendemos a conversão. Mas continuamos com aquela pergunta: sou eu quem toma a iniciativa de dar meia volta? Sou eu quem me converto ou é Deus quem me converte? Importante refletir sobre isso. E uma das palavras mais claras que nós temos na Escritura Sagrada é a palavra de Efésios capítulo 2. Se você tem sua Bíblia aí, vamos olhar juntos. Efésios capítulo 2,
apresenta claramente este assunto. Diz assim, verso 1: Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele, Deus, vos deu vida quando vocês não podiam tomar nenhuma atitude porque estavam mortos em seus pecados. Mesmo sendo uma palavra figurada, né, esta morte ou essa morte espiritual, quem está morto não tem como levantar-se. Então, quem está morto em seus pecados não tem condições de dizer, vou voltar para Deus. Mas Deus precisa chamá-lo. Deus precisa tocá-lo. Deus, Espírito Santo, precisa realizar esta conversão e dar uma nova direção ao ser humano. O apóstolo explica que todos os seres humanos estavam nessa condição. Diz no verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a realidade humana, mortos em pecados, inimigos, filhos da ira, estando debaixo da ira de Deus. Como é que nós poderíamos voltar para Deus? Aí o verso 4 explica, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Deus operou esta grande mudança, Deus nos deu vida, Ele nos converteu. O apóstolo continua explicando isso no verso 12, está escrito assim, deixa eu tomar um gole de... Verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Observem que a ação é a ação de Deus. Ele nos aproximou, Ele busca, Ele aproxima o ser humano. Deus Espírito Santo é o agente da conversão, é aquele que converte, é aquele que transforma o ser humano. Em Hebreus 12, também temos uma palavra esclarecedora. Hebreus 12, 2, aquele texto em que o apóstolo nos anima para sermos persistentes na fé e na nossa caminhada como cristãos. Ele diz, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Ele apresenta Jesus como aquele que é o autor e o consumador da fé. Eu tenho também esse texto na nova tradução na linguagem de hoje. Ele é bem esclarecedor porque diz assim, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. A nossa fé começa, a nossa conversão acontece por meio dele, por a ação dele. Ou seja, quando Deus fala conosco, assim como Jesus falou com Saulo e o levou ao arrependimento e à nova vida. Bom, perdão. É importante lembrar que Deus Espírito Santo usa meios, ferramentas, instrumentos para a conversão do ser humano. E nós estamos bem conscientes de que estas ferramentas são a palavra de Deus e os santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. É importante considerar que a grande ferramenta é a palavra de Deus, é o falar de Deus, quando Deus toca o ser humano. Porque no caso do batismo, também é a palavra que atua junto com a água. Na Santa Ceia é a palavra de Deus que atua junto com o pão e o vinho. Então, o batismo sem a palavra de Deus não é batismo. O pão e o vinho sem a palavra de Deus não é Santa Ceia.
A palavra de Deus está presente e é por meio dela que Deus chega no ser humano, toca o ser humano. Tem alguns textos assim clássicos que nós conhecemos muito bem, por exemplo, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. É ali que Deus trabalha e age no coração e dá a fé. A fé vem pelo ouvir. No caso do batismo, né, a palavra de Deus ligada com a água converte, regenera, transforma o ser humano. E no caso da Santa Ceia, depois, é esta palavra que, através da Santa Ceia, alimenta, sustenta, renova aquele que foi convertido na sua caminhada como filho de Deus. Uma outra palavra é a de Tiago 1,18, também bem significativa. Lá o texto diz: pois segundo o seu querer, né, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Gerar significa dar vida, criar vida. Então Deus criou vida em nós pela palavra da verdade e assim ele nos gerou como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Deus nos gerou, Deus nos converteu, ele nos transformou. É importante também lembrar que quando nós mencionamos a palavra de Deus, nós nos referimos à lei de Deus, mas também nos referimos ao Santo Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo Deus perdoou os seres humanos. A lei são os mandamentos de Deus que nos mostram como nós somos, o que nós somos e o que Deus exige de nós e que nós não conseguimos cumprir. A conversão acontece mediante a pregação, o anúncio da lei de Deus e também do Evangelho, do amor de Deus. Eu separei alguns textos da dogmática cristã. Aqui está, eu tenho esse exemplar da dogmática cristã. A dogmática é um livro onde as principais doutrinas bíblicas são organizadas. Dogmática tem ligação com dogma. Dogma é o que eu creio, é a doutrina na qual eu estou fundamentado. E então a dogmática ela procurou assim organizar as principais doutrinas da fé cristã. E o que fala sobre a conversão é aqui bem interessante. Eu quero ler, diz assim: enquanto o Evangelho é o meio apto pelo qual o Espírito Santo opera a fé, a conversão no ser humano, enquanto o Espírito Santo opera a fé pelo Evangelho, a lei divina é empregada por Deus na preparação do pecador para a conversão. A lei me prepara para a conversão. Eu preciso saber que eu sou pecador. Eu preciso conhecer a minha situação diante de Deus. E a lei me mostra a minha situação diante de Deus. Eu sou um pecador. E ela é espelho, né? Como disse Lutero, ela me mostra, eu sou pecador, eu preciso que Deus me transforme, que Deus me regenere. A fé salvadora jamais pode existir na pessoa que não tenha sido previamente convencida de sua pecaminosidade e do seu estado de ira e condenação. Então a lei me mostra isto. Sem Deus, sem o perdão de Cristo, eu estou sem Deus e perdido. A lei tem essa finalidade, para que então o Evangelho me mostre que Deus veio ao encontro da humanidade e Deus chamou o ser humano de volta para ele. Martinho Lutero também fala do poder da palavra de Deus. E ele escreveu assim no Catecismo Menor, falando do terceiro mandamento, que é exatamente o mandamento que nos chama para ouvir a palavra. Diz assim: tal é o poder que tem a palavra, que onde ela é seriamente considerada, ouvida e praticada, jamais pode ficar sem fruto,
mas ela desperta sempre nova compreensão, prazer e devoção, e produz coração e pensamentos puros, pois não são palavras indolentes e mortas, mas operosas e vivas. Lutero chama atenção para isso, né? A palavra de Deus, onde ela é ouvida, onde ela é recebida, acolhida, ela não fica sem frutos, mas ela produz, porque ela é operosa. A palavra de Deus não é uma letra morta, mas é uma letra operosa, que produz vida, que converte, que transforma o ser humano. Pois bem, sempre de novo fica aquela pergunta, mas será que eu sou de fato convertido? Aliás, ainda antes de entrar nesse assunto, lembrar que o que ilustra muito bem a conversão do ser humano, por estes meios que o Espírito Santo usa, é o dia do Pentecostes. O que aconteceu em Jerusalém no Pentecostes? Uma grande multidão é reunida e Pedro e os demais apóstolos proclamam a palavra, chamam ao arrependimento e ao batismo. Então fica muito claro como Deus agiu. Pedro claramente anunciou a lei de Deus, mostrando o pecado, mostrando a rejeição, e então chamou ao arrependimento e à fé. E convidou para o batismo, dizendo: arrependam-se e sejam batizados, recebam o Espírito Santo. Então é um exemplo assim muito claro como Deus, através destes meios, chamou as pessoas para junto de si, através da palavra e da administração do batismo. Mas aí eu quero entrar de novo naquela pergunta: sou de fato convertido? Muita gente diz assim: mas eu não senti nada muito especial. Tem gente que diz que a conversão deles mexeu muito com eles. Será que eu sou convertido? Eu não senti o que outros dizem que sentiram ou sentem. Então é importante lembrar que não existe uma regra, todas as conversões acontecem dessa maneira. A conversão de Saulo, poderíamos dizer que ela veio acompanhada de um contexto espetacular. Aquela luz forte que brilhou, Paulo caiu por terra, ficou cego. E depois Ananias lhe anunciou o evangelho e o batizou. Existe um outro exemplo em Atos capítulo 8, que é o exemplo da conversão de um oficial lá da África. O ministro de finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para lá adorar a Deus e então comprou um exemplar do livro do profeta Isaías. E ao voltar na sua carruagem, ele estava lendo este livro. E foi então que Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos, ele se aproximou da carruagem, guiado pelo Espírito Santo, e perguntou àquele homem: você entende o que está lendo? E ele respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me explique? Se ninguém me explica. E aí ele estava lendo aquele texto de Isaías, onde diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. É uma profecia a respeito de Jesus. Então aquele homem perguntou a Filipe: o texto fala de quem? Está falando do profeta ou de quem? E aí Lucas relata que Filipe, começando por esse texto bíblico, lhe anunciou Jesus, lhe mostrou que a ovelha muda que foi levado para o matadouro foi o Filho de Deus, Jesus, o Salvador, que em lugar de todos os seres humanos foi morto, foi sacrificado, foi morto para a salvação de todos os seres humanos. E aquele homem creu no Evangelho. E um pouco mais adiante, quando chegaram a um lugar onde havia água, ele foi batizado e Filipe se ausentou. E o texto simplesmente relata que o homem seguiu a sua jornada cheio de alegria. Vejam, é uma conversão num outro contexto.
Mas lembro mais uma palavra, que a palavra de Jesus, quando ele conversou com Nicodemos, conforme João capítulo 3, também bem importante. João 3, João 3, quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus lhe disse assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Observem aqui, ser nascido do Espírito é ser convertido, é receber a nova vida pela fé em Cristo. Pois bem, assim, de modo suave como o vento que sopra. E nós nem sempre podemos perceber exatamente, foi nesse momento, foi naquele momento, foi assim ou de modo diferente. Mas Deus Espírito Santo trabalha, mesmo quando nós nem sempre o percebemos. Nós cremos, segundo a doutrina luterana, que Deus nos converteu no dia do nosso batismo. Lá nós fomos regenerados para uma nova vida. E na medida em que nós fomos crescendo e sendo instruídos na palavra, esta fé se solidificou para que nós possamos agora confessá-la e confirmá-la a qualquer momento. Deus trabalha de diferentes maneiras. Mas aí vem a pergunta: existe algum sinal de que eu sou convertido? Os dogmáticos nos lembram o seguinte: quais são os sinais de que eu sou uma pessoa convertida? Basicamente estes: se eu reconheço que eu sou um pecador e confio em Jesus. Aí estão os sinais de que eu sou uma pessoa convertida. A própria Escritura afirma, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo que me diz Senhor, Senhor é um verdadeiro convertido. Verdadeiros convertidos são aqueles que reconhecem que são pecadores, confessam seus pecados e confiam na graça, no amor e no perdão de Jesus. Pense nisso. Ali estão os sinais da conversão. Mas também quero lembrar, eu estou indo mais para o final do estudo, que o ser humano pode resistir. O ser humano não pode tomar a iniciativa de sua conversão, mas ele pode dizer: eu não quero. Em Mateus 11, 28, nós temos o convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim. Né? Jesus vai ao encontro e diz: vinde a mim, é o convite, confiem em mim. Né? Confiem em mim. Só que o mesmo Senhor Jesus, quando ele chega em Jerusalém, naquela semana da sua paixão e morte, ele, diante da cidade de Jerusalém, ele para. Isso está em Mateus 23, 37, e diz: quantas vezes eu quis reunir vocês, eu quis acolher, abraçar, receber, transformar vocês, mas vós não quisestes, vocês não quiseram, vocês não aceitaram, ou seja, vocês me rejeitaram. Interessante que Estevão, quando ele é martirizado, e aí de novo eu volto para o livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão é martirizado e quando ele se defende diante das autoridades que o acusavam e o condenavam e que depois o apedrejaram e mataram, ele disse assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Né? Vocês resistem, vocês são teimosos, ó seres humanos, vocês resistem ao Espírito Santo. Deixem Deus falar ao coração de vocês. Não rejeitem, não resistam. Eu acho que essa é uma observação importante, assim, também para nós cristãos convertidos. E isso nos leva para o último ponto que eu quero abordar, de que também é necessário aquilo que nós poderíamos chamar de conversão continuada. Nós sim fomos convertidos, repito, cremos que no batismo Deus nos chamou.
A alguns Deus chamou na palavra e foram batizados depois para confirmar a fé. Mas, de um modo geral, né, nós fomos batizados, recebemos a fé. E só que, mesmo sendo convertidos, isso é importante que eu quero lembrar, nós ainda continuamos pecadores, não deixamos de ser pecadores, ainda carregamos a nossa natureza pecaminosa, que quer nos afastar de Deus. Aquele texto de Hebreus 12:1 nos lembra que o pecado está agarrado em nós. É verdade. Hebreus 12:1, lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado se apega em nós, o pecado está grudado em nós. Ainda não estamos livres, já temos a nova vida, mas o pecado ainda está presente. O apóstolo Paulo menciona isso, colocando-se ele próprio como exemplo dessa realidade, conforme Romanos capítulo 7. É uma palavra assim também bem esclarecedora. Romanos 7, o apóstolo escreve assim no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Vejam, é um homem convertido a Cristo que diz isso. É o grande apóstolo que diz: o mal habita, ou não habita bem nenhum em mim, porque o querer fazer o bem até está presente, mas o realizá-lo nem sempre. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, estas palavras nos apontam para a necessidade daquilo que poderíamos chamar de uma conversão constante, continuada. Lutero chama isso de afogar o velho homem para que o novo homem apareça cada vez mais. De afogar esta natureza pecaminosa pelo arrependimento e pela fé que nós já temos, para que a nova vida apareça sempre cada vez mais e mais, para que nós possamos ser identificados como filhos de Deus, como pessoas convertidas, regeneradas, renovadas por Deus. Por isso, querida irmã, querido irmão, se você acha este assunto relevante, reflita sobre ele. E também, se assim achar oportuno, compartilhe essa reflexão com outras pessoas. Mas, sobretudo, lembre-se com alegria de que Deus chegou perto de você. Pela palavra, pelo batismo, ele chegou perto de você, tocou sua vida e o chamou para junto dele. E agora, observe a importância desta palavra, porque por intermédio dela, Deus também quer confirmar, solidificar esta nova vida. E pelo santo sacramento da Santa Ceia, ele quer te alimentar nesta fé. Faça bom uso da palavra, dos sacramentos, participe regularmente em sua comunidade do culto da Santa Ceia, porque assim Deus Espírito Santo, que converteu você, vai conservar você nesta fé, até chegarmos todos juntos na glória celestial. Muito obrigado que você participou desse estudo. Desejo que a bênção e a graça de Deus repousem sobre a sua vida. Que o olhar do Pai Celestial repouse sobre você. E que o cuidado dos santos anjos esteja ao seu redor. Um grande abraço e o convite para que você esteja conosco mais uma vez na próxima semana. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.